Oi todo mundo! Para quem tá chegando agora, o meu nome é Augusta e eu faço jornalismo e relações internacionais em Northwestern, que é uma universidade que fica em Chicago, nos Estados Unidos. Aqui no canal eu falo justamente sobre isso, processo seletivo para estudar lá fora e outras oportunidades de intercâmbio. Eu queria começar pedindo desculpas, porque eu sei que eu não tenho gravado muito, mas a verdade é que eu ando 1 hora em cada canto. Eu tava morando numa casa com outras pessoas, então não tinha espaço para gravar. Agora eu me mudei, eu tenho um quarto só pra mim, então eu tenho tempo para isso. Mas é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Como eu falei, eu faço faculdade lá fora, mas agora nesses últimos 3 meses eu tô aqui na Argentina, onde eu tô fazendo estágio no Mercosul. E uma pergunta que eu tenho recebido bastante, principalmente no Instagram, é como eu fiz pra me candidatar pra esse estágio, se é algum programa específico, como eu faço pra me candidatar, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então se tu quiser saber mais sobre como fazer estágio no Mercosul, fica de olho. Então, que estágio é esse? Como eu vim parar aqui? Como funciona tudo isso? Eu não tava fazendo jornalismo, o que eu tô fazendo no Mercosul? Então deixa eu explicar desde o começo, bem direitinho, pra vocês entenderem exatamente o que tá acontecendo. Bom, como eu já comentei em alguns dos meus vídeos, além do curso de jornalismo, eu também faço relações internacionais, porque isso é uma coisa bem comum nos Estados Unidos, a gente escolher 2 carreiras e receber 2 diplomas diferentes. Então, pra esse verão, outra coisa que é bem comum é a gente fazer estágio nas férias, o que no Brasil não acontece muito, porque como a maioria das pessoas trabalha durante o ano letivo já, no verão o pessoal aproveita para descansar. E nos Estados Unidos é o contrário, não é todo mundo que trabalha durante o ano letivo e o pessoal sim aproveita as férias para fazer estágio. Daí nesse primeiro verão eu sabia que eu queria melhorar meu espanhol e que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada à comunicação. Então eu apliquei para vários estágios diferentes, principalmente em ONGs e organizações governamentais, e esse foi um dos que eu fui selecionada. Bom, e como funciona isso, como eu fui selecionada? Bom, antes de tudo, eu acho que é preciso explicar como funciona o Mercosul em si. O Mercosul é um bloco econômico que surgiu para unir alguns países da América do Sul. No caso, seriam Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina. Ele se expandiu, incluiu Venezuela, agora o processo de adesão da Bolívia. E aí, dentro do Mercosul, conforme ele foi se expandindo, foram surgindo outros institutos. Por exemplo, o Parlamento do Mercosul, que é uma parte dentro do Mercosul, e o instituto que eu trabalho, que se chama Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul. E o que seria isso? Bom, basicamente é um instituto dentro do Mercosul que dá diretrizes, ordens, trabalha com publicações, trabalha com investigação, tudo relacionado a direitos humanos. E o que a gente faz? Bom, a gente vê o que está acontecendo com relação a direitos humanos, sejam boas práticas, sejam violações, não só na América do Sul, mas em todo o mundo, e a gente dá dicas para os países de como melhorar, ou a gente mostra para outros países, através das redes sociais, através de eventos que acontecem, as boas práticas que os nossos estados fazem e que eles podem aderir também. Então eu só queria deixar claro que dentro do Mercosul eu trabalho no Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos, que fica sediado aqui na cidade de Buenos Aires, em um lugar muito interessante que eu amo, que chama Espaço Memória e Direitos Humanos, que é um lugar que durante a ditadura argentina, que assim como o Brasil, a Argentina teve uma ditadura que inclusive matou e sumiu com muito mais gente, hoje em dia esse lugar, que era um centro de tortura e detenção, foi transformado em um espaço de museus para se lembrar do que aconteceu e evitar que esse tipo de coisa aconteça novamente. Então esse instituto, que a gente chama de IPPDAT Mercosul, tem um programa de estágio voluntário que chama Visitante Voluntário. Para se candidatar, são pouquíssimas regras e é muito interessante, principalmente para quem é brasileiro que já cumpre metade dos requisitos. E alguns dos pré-requisitos são falar uma das línguas oficiais do bloco, que no caso seriam português, espanhol ou guarani. A gente já fala português, então já é meio caminho andado. Fora isso, tem que estar ou na graduação ou na pós-graduação, ou trabalhar com políticas públicas, seja em uma organização não governamental, seja para algum órgão do governo. E aí vale lembrar que entram não só questões relacionadas às políticas públicas, nas áreas podem ser relações internacionais, direito, o que for, mas também questões relacionadas a, por exemplo, jornalismo, questões relacionadas à publicidade, porque dentro do IPPDAT a gente tem diferentes setores. E aí é outra coisa que eu quero falar. Eu, por exemplo, trabalho no setor que chama Comunicação e Cultura, e existem vários outros, por exemplo, setor administrativo, setor de investigações, que trabalha com a questão de boas práticas, a questão de manuais, investigações, tudo relacionado a isso, que aí é mais o pessoal que faz ou direito ou relações internacionais. Então, dentro do programa, existem vários setores, e aí tu pode escolher na hora de te candidatar qual tu tem mais interesse. Eu poderia ter optado pelo setor de investigações, pela minha formação em relações internacionais, mas eu decidi que eu queria uma coisa mais voltada para jornalismo, e trabalhando com comunicação eu consigo explorar as duas áreas. Além disso, para se candidatar, tem que ter mais de 18 anos, tem que ser maior de idade, tem que estar em condições de conseguir uma residência legal na Argentina durante o período de estágio, que não é problema para brasileiro. O brasileiro entra na Argentina podendo ficar até 90 dias, e aí entra a questão de quanto tempo dura o estágio. O mínimo é 2 meses, que é o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo só no período de férias,
e o máximo é 6 meses. Outra questão que é muito básica é a questão de estar relacionado e interessado com os direitos humanos, então tem que ser uma pessoa muito aberta, uma pessoa que queira trabalhar com pessoas, que queira trabalhar com direitos, com a questão de acesso, questão de vulnerabilidade, então isso é muito importante. E basicamente esses são os requisitos básicos. Tem requisitos que podem mudar de acordo com o setor que vocês vão trabalhar. Por exemplo, me perguntaram se eu tinha conhecimento de Photoshop quando eu fiz a minha avaliação, mas isso poderia ou não poderia ser desqualificativo. Eles fazem perguntas específicas de acordo com uma área, por exemplo, conhecimento de alguma outra língua. Me perguntaram se eu tinha conhecimento de inglês quando eu fiz a prova, porque isso poderia me ajudar. Então, tudo isso conta. Eu vou deixar o link pro edital certinho aqui na descrição. Então lá vocês podem ler todinho, tem todas as dicas, falando até questão de moradia no período que vocês vão estar em Buenos Aires, questão de como conseguir o visto. Uma coisa que eu acho muito interessante também, e que é bem diferente de outros processos seletivos para órgãos do governo e organizações internacionais, é a questão que a pessoa pode se candidatar a qualquer momento. O processo seletivo nunca fecha, então a qualquer momento que tu tiver disponibilidade, tu pode te candidatar. Então isso é muito útil, principalmente o pessoal que está se formando, o pessoal que tem umas férias meio fora de horário. Então isso pode ajudar bastante. E é basicamente isso. Como não existe data para se candidatar, funciona assim. Tu envia a candidatura, eles te respondem em um prazo de alguns dias úteis, e aí vocês marcam a entrevista se a tua candidatura for pré-aprovada. A partir do momento que a candidatura é pré-aprovada, tu faz uma entrevista, provavelmente com o diretor do setor que tu te candidatou, como foi o meu caso. Então a pessoa vai ver se tu tá apto para realizar o trabalho, se tu te encaixa com as políticas da empresa, se eles acham que os objetivos estão de acordo com o que tu pensa, e se tu vai ser um bom funcionário, se tem vaga para ti também, porque pode ter algum momento que tem candidatos demais. Caso tu seja aprovado, tu marca a data, que é bem flexível, entre 2 e 6 meses para estar aqui. Eu fiz a minha entrevista em abril, e eu comecei a trabalhar em julho, na metade de julho. Então é bom mandar a candidatura com um período de antecedência para se preparar, a questão de precisar de algum visto, porque quem for ficar mais do que 90 dias na Argentina já precisa de visto para ficar aqui, porque o visto de turismo, aquele que ele só carimba o teu passaporte quando chega, ele dura só 90 dias. Então todas essas questões é preciso já ver com antecedência para evitar qualquer problema no futuro. E com relação à minha experiência, eu tô dizendo que tá sendo ótimo. É o estágio que eu mais me encaixo de todos que eu já fiz. Eu tô gostando muito, principalmente a questão de trabalhar com gente de toda a região, e não só do Mercosul, mas, por exemplo, eu tenho uma colega que é sueca, agora eu tenho um colega que é da Nova Zelândia, então eu trabalho com gente de todos os cantos, e é muito interessante ver o interesse deles com relação à política latino-americana e com relação aos direitos das pessoas da região. Então isso pra mim é muito interessante, eu gosto muito de trabalhar, e como eu trabalho no setor de comunicação e cultura, a parte mais importante, o que eu mais fiz desde que eu cheguei, é a questão de traduções, porque agora a gente está trabalhando em traduzir todo o nosso site da organização e do instituto para o português. Então tudo que estava em espanhol e até em inglês, a gente trabalhou para traduzir para o português, mas além disso a gente criou 6 campanhas online só no período de 6 meses, com questão a criar material no Photoshop, questão de criar tweet, nota, matéria, tudo pro LinkedIn, pro Facebook, redes sociais no geral, para tentar alcançar mais o público. Então aí entra tudo com relação à comunicação que tem a ver com direitos humanos, relações internacionais, políticas públicas, entra aí. Então também tem a questão de, por exemplo, eventos. Teve um evento aqui em que veio gente de todo mundo, por exemplo, era um evento que era pro pessoal do Mercosul, mas aí quando eu vi começou a chegar gente do México, começou a chegar gente do Equador, e quando eu vi já tinha gente de todo canto falando tudo quanto era língua. Com relação à língua, como eu falei, eu queria melhorar meu espanhol, então isso tem sido ótimo desde o começo, porque mesmo que tenha vários brasileiros trabalhando comigo, a nossa língua de trabalho, no geral, é o espanhol, porque tem mais gente que fala espanhol, e os brasileiros, claro, moram na Argentina, sabem falar espanhol. Então, isso ajuda muito a melhorar meu conhecimento com o idioma, mas ao mesmo tempo não é uma coisa para se preocupar, porque como eu falei, para se candidatar, precisa saber falar o português somente, só o português já te coloca nos pré-requisitos, e assim, é uma oportunidade para aprender o espanhol se tu não tem conhecimento nenhum. Tu não vai deixar de ser entendido, até porque todos os setores têm alguém que fala português, então sempre vai ter alguém para se candidatar contigo, e o pessoal é muito gente boa, mesmo os argentinos, uruguaios, paraguaios já moraram, já foram no Brasil várias vezes, então eles são muito abertos, e essa questão de ser aberta é muito legal, principalmente porque como a gente está trabalhando com questão de direitos humanos, o pessoal é muito receptivo a pessoas de diferentes culturas, pessoas de diferentes passados, diferentes pontos de vista, então mesmo que a gente não concorde um com o outro, a gente sempre tem debates muito legais, mesmo na hora do almoço, e tá sempre aprendendo um com o outro, então isso é muito legal. Então eu realmente indico esse estágio para todo mundo. Eu acho que é uma oportunidade única. Com relação aos gastos, eu fiz um vídeo falando sobre os custos para morar na Argentina
agora. Eu vim com uma bolsa da minha universidade pra cá, então não tive que me preocupar com questão de gastos, mas vale a pena pensar que a Argentina é um país que tá um pouco caro agora, mas ao mesmo tempo eu diria que vale sim a pena vir se vocês tiverem a oportunidade. Eu indico pra todo mundo. Como eu falei, eu vou deixar o link pro edital aqui na descrição. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários ou me chamar lá no Instagram, onde inclusive eu posto stories, várias coisas sobre a minha experiência. Então se vocês quiserem me seguir lá, mandar mensagem, o que for, @GutaSaraiva. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco mais sobre a minha experiência. Então, se tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui embaixo. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau!